This meeting is being recorded. Olá, os amigos e as amigas do Clube de Engenharia. Essa agremiação que desde 1880 é a primeira em atividade de engenharia do Brasil. E a gente vai ter um tema que é muito caro para a gente hoje, que é o tema da soberania. A nossa palestrante é formada em Ciências Sociais pela URGS, formada em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, mestrado e doutorado, Unicamp do Beluso, da Conceição, e do nosso saudoso Carlos Lessa. Eu gostaria de aproveitar para saudar o professor Richard, da UFRJ, do nosso grande Maglev, o Silvano, nosso conselheiro do clube, e o Rubim, que é o nosso chefe de divisão de petróleo e gás. Eu gostaria agora que a Juliane, a nossa palestrante, por favor, se apresente e toque o tema, por favor. Professora da UERJ, inclusive, já esquecendo. Olá a todos e todas. É uma alegria participar de uma atividade, ainda que virtual, portanto, sem todas as ferramentas de interação que nos possibilitam os espaços de contato físico, mas uma alegria ainda assim poder compartilhar esse espaço virtual com vocês. Eu tenho uma enorme referência no Clube de Engenharia, eu acho que é um espaço muito importante para a formação de um pensamento crítico, nacionalista, né, no melhor sentido do termo, de retomar um pensamento genuinamente nacional, de defesa dos interesses nacionais de uma nação periférica como é a brasileira, portanto, é uma tarefa árdua e muito necessária, principalmente no período atual. Portanto, eu fico muito feliz e me sinto muito desafiada em falar para vocês sobre um tema que provavelmente muitos daqui sejam também especialistas, tanto na área propriamente dita da temática da soberania nacional, quanto da Lava Jato, quanto da área do setor específico do petróleo e gás, e, portanto, me sinto bastante desafiada e nervosa, mas quero me aventar aqui a tecer um momento de reflexão coletiva com o que é um acúmulo, principalmente da minha tese de doutorado, em que eu estudei a política de conteúdo local, e estudando a política de conteúdo local, pude me aventurar um pouco a compreender o que foi a Operação Lava Jato, principalmente os seus efeitos mais deletérios sobre várias dimensões, emprego, estrutura produtiva, e todas elas afetando um projeto de afirmação da soberania nacional que foi precocemente abortado, principalmente a partir da grande indústria, vocacionada a partir de uma grande empresa, da maior empresa estatal brasileira, que é a Petrobras. Acho que, como eu também não tenho aqui condições de saber quem é quem, né, esse espaço virtual não permite, inclusive, nem olhar efetivamente vocês, que estão a maioria com a câmera fechada, eu tenho dificuldade de saber o que vocês já entendem sobre o tema, e aí não sei se eu acelero muito, se parto um pouco mais do princípio. Vou tentar fazer um mix das duas coisas, e aí peço gentilmente que, se for difícil ou muito básico, que vocês me avisem, aí eu posso mudar aqui um pouco o que eu já tinha preparado de antemão. Mas talvez de preâmbulo, assim, para quem não tenha muito familiaridade com o tema, pensar a Operação Lava Jato, pensar a soberania nacional e pensar nesse recorte específico que é o setor de petróleo e gás, não pode nos fazer prescindir de uma análise talvez um pouco mais estrutural e secular do que significou uma grande revolução no capitalismo industrial, que chama motor a combustão, ou que chama a existência de uma revolução do ponto de vista da eficiência energética, que significou a substituição do carvão como principal energético, né, da composição da matriz energética para o petróleo. Tanto do ponto de vista do transporte, quer dizer, a eficiência do ganho de logística, do que era transportar, né, enormes quantidades de carvão, para a facilidade que é transportar óleo, tanto pela rapidez que é, né, a injeção de um derivado de petróleo e a sua eficiência automática no motor a combustão,
Isso, né, parece uma coisa trivial, mas é uma grande revolução que o mundo viveu na virada do século XIX para o século XX e que impacta de forma muito essencial a dinâmica de um tipo de modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que tem na concorrência, e na concorrência, leia-se, na inovação técnica e no aumento da produtividade, um dos seus principais elementos, ou que dão concretude à sua constituição como modo de produção. Veja, todo modo de produção, toda a forma com que as sociedades se organizam para produzir materialmente a sua existência, quanto para reproduzir a sua existência através das suas instituições e modos de vida, todo modo de produção, ele comporta e ele necessita de transformações técnicas. Mas no capitalismo, essa necessidade é um imperativo, porque são as transformações técnicas que vão ditando algo que o Marx já apontava que era essencial para o capitalismo, que chama concorrência. Não a livre concorrência, porque a livre concorrência, se é que um dia existiu, ela terminou lá em meados do século XIX. O Marx, inclusive, para quem não tem muita familiaridade, o Karl Marx, ele, ao estudar cientificamente o capitalismo, já ensejava ou já teorizava sobre algumas leis, e aqui, do ponto de vista da ciência social e da ciência econômica, né, não são as leis da natureza, mas são as leis ou modos de funcionamento do sistema capitalista, e essas leis gerais ou leis tendenciais apresentavam, no estudo científico do capitalismo, uma tendência desse sistema a maior ou aceleração da concentração e da centralização de capitais. Ou seja, o capitalismo, por excelência, né, o seu próprio desenvolvimento, vai acentuando as suas leis de caráter tendencial, que vão levando esse modo de produção a ser um modo de produção com cada vez mais concentração de capital, ou seja, trocando em miúdos, um sistema que vai levando à oligopolização e à monopolização. O capitalismo, portanto, tende ao monopólio. Essa história de que a livre concorrência ou que o livre mercado são coisas naturais do capitalismo e que o Estado, as organizações sindicais ou qualquer outra coisa atrapalham o livre funcionamento de um sistema que é naturalmente livre e competitivo, não existe. Como se insere o óleo, né, o petróleo e essa modificação da matriz energética, esse novo energético que é descoberto? Ele ajuda a aumentar a concorrência ou a eficiência via o aumento da produtividade. Porque com o petróleo, né, o derivado de petróleo e a existência ali do motor a combustão, que é o que vai dar origem ou vai caracterizar a segunda revolução industrial, esse ganho de eficiência produtiva possibilita que um trabalhador ele possa, com o mesmo tempo socialmente necessário de trabalho, então vamos supor aqui numa jornada de 10 horas de trabalho, com a existência de um ganho de eficiência energética, possibilita que esse mesmo trabalhador, com essa mesma jornada de trabalho, agora produza mais canecas do que ele produzia anteriormente. E quando ele produz mais canecas, ele cria condições do dono da fábrica de canecas aumentar a sua mais-valia relativa, ou seja, quanto ele explora o trabalhador da diferença entre o ganho de valor agregado nessa caneca e quanto vale o salário incorporado do trabalhador, ou reduz o custo unitário de produção da caneca. Portanto, é uma grande revolução para o capitalismo, para a redução do tempo socialmente necessário de produção de mercadorias. Portanto, é uma revolução importante do ponto de vista produtivo, da estrutura produtiva, do ganho energético, do aumento da produtividade. E quem consegue ter mais produtividade se posiciona, mais uma vez recorrendo ao Marx, numa estrutura produtiva de maior composição orgânica do capital, portanto, se apropria de mais valor, além daquele valor por ele criado. Pode ter ficado um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é que este energético, o petróleo,
é, por excelência, um tema de geopolítica, é um tema ligado à disputa capitalista, a disputa aqui entre nações capitalistas, entre empresas capitalistas, pelo controle dessa fonte energética que possibilita, portanto, produzir mais mercadorias e, produzindo mais mercadorias, se apropriar de mais valor do que aquele é efetivamente produzido. Acontece que a geologia ela é necessariamente desigual. E os países que mais têm óleo são ou foram sendo, ao longo do tempo, não necessariamente ou de forma divergente, os países que mais consomem energéticos. Ou seja, os países que mais demandam este energético, porque estão mais à frente na corrida do desenvolvimento técnico, científico e industrial, não necessariamente são aqueles países dotados dessa riqueza natural. Em alguns países, esses dois elementos se encontram, como foi o caso da Inglaterra durante um grande período de tempo, como é o caso dos Estados Unidos, o caso da Noruega, mas, em grande medida, ou a partir dos anos 50, dos anos 60, essa diferença vai ficar mais clara, em que os países, principalmente do Oriente Médio, no oeste ali da África, posteriormente os países da América Central, principalmente a Venezuela, vão sendo os países mais ricos na prospecção, exploração de petróleo, não sendo necessariamente os países que mais usam esse energético na sua produção ou no seu desenvolvimento interno. Portanto, estamos falando de um elemento que é necessariamente um elemento de disputa política. Por isso, não é uma commodity qualquer, não é a produção de banana, de tangerina, de mandioca, é a produção, é a prospecção, é a produção e a exploração de um elemento que tem um valor ou que tem uma renda, se a gente for pensar em renda da terra, né, em renda muito superior àquela que ela vale se a gente for levar em consideração os seus custos de produção versus o seu preço no mercado internacional. Estamos falando de algo que envolve necessariamente poder. E a história do Brasil com esse ativo sempre foi uma história marcada por esses conflitos de caráter político, que envolveu 2 projetos, ou 3 projetos, basicamente, em disputa no que tange a serventia do petróleo para os interesses nacionais. Então, durante a década de 30, 40, 50 e 60, o petróleo, e paradoxalmente, mesmo anteriormente à existência em dimensões comerciais de petróleo no Brasil, já havia um grande debate sobre o seu uso ou a sua função social na economia brasileira. Existia basicamente, eu estou fazendo esse preâmbulo para chegar na Lava Jato, para entender como a Lava Jato se situa dentro dessas disputas que não são recentes, mas que se localizam historicamente em correntes que são teóricas e são políticas e que pensam o Brasil, que pensam o papel do Brasil, ou que pensam o papel da economia brasileira na divisão internacional do trabalho ou na geopolítica como um todo. Existiam basicamente 3 correntes no Brasil que dialogavam sobre o petróleo. Uma corrente ligada aos nacionalistas desenvolvimentistas, que apregoavam muito o papel do Estado, né, e circunscreviam a tarefa de prospectar, explorar, refinar petróleo ao Estado Nacional. Uma corrente desenvolvimentista mais ligada ao setor privado nacional, e aí a gente pode lembrar do Oscar Cordeiro, do Monteiro Lobato, que na recusa à submissão do Brasil aos interesses das grandes multinacionais internacionais, advogavam a importância de conceder, de abrir concessões à exploração de petróleo ao capital privado nacional, como uma forma de não ser o Estado, porque o Estado não teria condições nem interesse, mas na medida em que garantiria ao setor privado nacional, se blindaria do abocanhamento das grandes empresas internacionais sobre esse ativo, essa riqueza natural. E uma terceira corrente, que ao identificar que o Brasil não teria capacidade técnica, nem capacidade de financiamento, entenderia que a tarefa do Brasil era se aproveitar do ganho fiscal
da venda dessas grandes empresas e cobrar impostos da sua atividade em território brasileiro e entregar para elas o petróleo encontrado no território brasileiro. Essas correntes, né, dialogaram em vários momentos, e na década de 30 se instituiu uma Constituição sobre os recursos naturais bastante progressista, que identificava que era papel do Estado, o que era de outorga do Estado, o que era era por excelência do Estado, né? Mesmo que ele não tivesse direito à propriedade, mas que ele era dono de todos os recursos naturais que tivessem no subsolo brasileiro. E a partir dos anos 50, depois da tentativa do Dutra de instituição de um estatuto do petróleo, que era uma flexibilização em relação à legislação mais nacionalista, protetiva e progressista, instituída na década de 30, na década de 40 se tentou instituir um estatuto do petróleo, que era identificado como uma tentativa de abertura do mercado brasileiro para o interesse das empresas multinacionais, se constitui, e aí com uma grande frente ampla que envolvia estudantes, movimentos sociais, a bancada progressista, inclusive do Partido Comunista, na época que não estava ainda na ilegalidade, os militares, né, o clube militar que ainda não tinha tido uma eleição, que os primeiros etingões ganharam a eleição naquele período e vão mudar um pouco também o caráter do círculo militar, se constitui a campanha do Petróleo é Nosso, talvez uma das primeiras ou a única, né, campanha para uma pauta de soberania nacional que tenha mobilizado massas no Brasil. E, repito, paradoxalmente, no momento em que ainda não existia petróleo e reservas comerciais provadas no Brasil. É uma campanha de Petróleo é Nosso, mesmo no país que ainda não tinha petróleo. A questão que circunscrevia esse debate era basicamente duas. A primeira era a identificação de que se tinha petróleo na Argentina, tinha petróleo no México, tinha petróleo nos Estados Unidos, tinha petróleo na costa africana, né, e o Brasil era meia América do Sul, e o Brasil, né, já teria sido geologicamente muito próximo da África, era muito difícil que o Brasil também não tivesse petróleo. Então, do ponto de vista, né, de uma simples suposição geológica, se identificava que se o Estado brasileiro investisse no Conselho Nacional de Petróleo, investisse em pesquisa, provavelmente se encontraria petróleo no Brasil. A segunda suposição e a segunda premissa que amparava esse movimento era a identificação de que as grandes empresas multinacionais, e aqui já não existia o cartel das 7 irmãs, mas existia um conjunto de grandes multinacionais que atuavam nos países periféricos e subdesenvolvidos, a premissa era de que não se concretizava, o Celso Furtado, inclusive, vai escrever sobre isso no início da década de 60, não se concretizava a promessa de onde essas empresas atuavam, se socializava com o conjunto dos nativos nacionais os ganhos daquela riqueza natural. Então, o que sobrava para os países que detinham petróleo e que abriam a sua exploração para as empresas multinacionais era um rastro de miséria, pobreza e degradação socioambiental. Então, existia uma recusa da abertura do mercado para empresas internacionais, porque o que significava significava esse negócio não era uma parceria, mas sim mais uma atuação, né, descabida em que empresas internacionais se abocanhavam recursos de toda forma e deixavam um lastro de pobreza sem socializar esses ganhos com os territórios que ali viviam, né? E houve também na história do setor de petróleo e gás várias histórias, inclusive de golpes, como aconteceu no Irã, depois na própria Argentina, na década de 50. Houve também suspeitas, né, histórias nunca muito resolvidas, inclusive quando a Itália, a empresa estatal da Itália, tentou acordos com países africanos, que não fossem esses acordos bastante deletérios. Houve, inclusive, uma morte, né? A história do petróleo e gás está muito ligada, né? Não só à guerra, a golpes de Estado, à corrupção, mas vários outros elementos nunca muito solucionados na história, mas que
atestam a força dessas grandes empresas quando se trata de qualquer tentativa de mexer ali nos seus ganhos extraordinários. Bom, a Petrobras, então, ela vai ser criada na década de 50, num período bastante de vanguarda na criação de empresas estatais, porque, veja, fora a Pemex no México, a YPF na Argentina, a gente está falando de um período que ainda não é o período das grandes nacionalizações de empresa de petróleo, que vão ser na década de 60 no Oriente Médio. Portanto, é um ato de vanguarda no Brasil, é um ato bastante ousado a criação de uma empresa, não uma autarquia, uma empresa mista, ou seja, uma empresa de capital aberto, que sempre ensejou uma contradição que a Petrobras vai carregar até hoje, que é uma contradição entre, por um lado, ter sido criada sob uma mensagem presidencial, vocês podem acessar o conteúdo dessa mensagem presidencial, é fácil achar no Google, uma mensagem presidencial de um projeto que o Vargas encomenda para a sua assessoria econômica especial, que tinha o Inácio Rangel, Rômulo Almeida, Jesus Soares Pereira, que era criar uma empresa estatal de petróleo para, em primeiro lugar, poupar divisas, ou seja, o Brasil estava num período de já um certo estrangulamento da obtenção e uso da moeda estrangeira no Brasil, porque era um período de aceleração da industrialização, então o Brasil tinha que escolher entre importar máquinas, equipamentos e importar combustíveis, então era uma forma a existência de refinarias era uma forma de só importar o óleo cru, mas refinar o óleo em território nacional, portanto fornecer combustíveis em reais, em moeda nacional. Era uma forma de ir solucionando um problema de soberania energética, e era, em terceiro lugar, uma empresa criada para a missão de impulsionar o desenvolvimento industrial brasileiro. E esses três elementos estão selados na missão para a qual a Petrobras foi criada. Ao mesmo tempo que ela é criada como uma empresa de capital aberto, o que faz ela ser algo que a Carmen Alvenal, né, uma professora já falecida da economia da UFRJ, vai chamar de bifronte, né? É como se fosse um animal de duas faces, porque ao mesmo tempo que ela tem que concretizar um objetivo de caráter macroeconômico, vocacionado e compromissado com o desenvolvimento de caráter industrial e nacional, porque está ligado à soberania e está ligado ao poupar de divisas, que também está presente no projeto de desenvolvimento que substitui importações, ela também precisa remunerar os seus acionistas, porque é uma empresa que precisa ser eficiente do ponto de vista microeconômico, portanto, gerar lucro. E essa empresa é criada para ser uma empresa monopolista na prospecção e exploração de petróleo, no refino, embora permita, né, ela tenha permitido a sobrevivência das refinarias privadas anteriores à sua criação, mas não na distribuição e nem nas externalidades criadas pelo setor de petróleo e gás, especialmente do refino, que é a indústria petroquímica. Esse, inclusive, era como se fosse uma reserva natural de mercado criado pela Petrobras, que seria uma fonte de desenvolvimento para o setor privado, sobretudo de caráter nacional. E aí eu vou chegando um pouco no ponto da Lava Jato. Quando Getúlio apresenta esse projeto, alguém está escrevendo no chat, não vi, é o caso Mattei na Itália, o caso da Enel, se alguém quiser saber sobre esse caso obscuro que eu falei sobre esse sujeito que supostamente caiu de um avião, mas que ronda esse boato sobre o seu assassinato. Mas vamos lá. Quando Getúlio cria a Petrobras, e logo em seguida ele se suicida, e na sua carta testamento está presente a Petrobras, e algo como tão logo criei a Petrobras, interesses, né, estão aí, estão presentes em torno da sua Constituição, dois elementos estavam em jogo. O setor de petróleo e gás, especialmente a Petrobras, que é nominada na sua carta testamento e que foi criada um ano antes do seu suicídio. E, em segundo lugar, um outro elemento também se apresenta no suicídio do Vargas, que é em decorrência de um golpe, porque o Getúlio, ele, antes de se suicidar, efetivamente recebe uma ligação em que ele foi deposto, mais uma vez, pelos militares. Então,
o suicídio do Getúlio, ele, em grande medida, ele ajuda a nublar um pouco um outro golpe, que foi o golpe de 54, que é pouco falado, na medida em que ele não se consumou, mas que o Getúlio efetivamente sofreu um golpe, e se não tivesse se suicidado, teria sido retirado, mais uma vez, da presidência da República sob uma forma golpista. O golpe contra o Getúlio, o setor de petróleo e gás e a corrupção são 3 elementos que estavam presentes nesse episódio de 54. Se vocês lembrarem, ou quem, né, vocês não vão lembrar, obviamente, porque ninguém aqui era vivo, eu acho, mas quem estudou um pouco a história desse período, vai lembrar de frases, inclusive, que estão muito presentes no debate atual, como um mar de lama percorre o Palácio do Catete. Existia uma coisa que chamava República do Galeão, que era onde era apurado sobre ali a autoridade do brigadeiro Eduardo Gomes, supostos crimes que envolviam a segurança pessoal do Getúlio, com a compra e venda de uma fazenda que envolvia o responsável pela segurança do Getúlio e um irmão do Vargas. Então, veja, a corrupção, o tema da corrupção, a mobilização do tema da corrupção esteve presente, assim como o tema da indústria de petróleo e gás, durante o golpe de 54. Em 64, com o golpe do Jango, e essa aqui é uma hipótese que eu estou levantando para o debate, o Jango, um pouco antes de ser golpeado, também em 31 de março, acho que, se não me engano, no dia 13 de março, é o dia do comício da Central do Brasil, uma das coisas que o Jango fala, além das reformas de base, ou além da reforma agrária em áreas de assentamento próximos às rodovias federais, era que a Petrobras iria, o que a União iria nacionalizar e entregar para uso e cessão da Petrobras a distribuição de combustíveis. Veja, a distribuição nunca foi monopólio da Petrobras, mas tão logo a Petrobras entra nesse mercado, disputando com a Shell e outras grandes empresas, ela já detém em torno de 30% do mercado, se tornando a principal empresa na distribuição, mesmo que nunca tenha tido mais de 50% e mesmo que nunca tenha sido uma empresa monopolista. Além disso, a gente lembra muito de frases que fazem referência à defesa da família, da liberdade, da propriedade, ou aquelas frases que dão conta ali do caráter subversivo que teria o Jango e a sua associação com o comunismo, mas era muito presente, se vocês procurarem fotos da época, o tema da corrupção, como um dos principais temas que leva à deposição do Jango no golpe de 31 de março de 64. Portanto, mais uma vez, ocorre um golpe no Brasil em que o tema da indústria de petróleo e gás e o tema da corrupção, mais uma vez, estão em alguma medida unificados ou atuam conjuntamente para explicar a deposição de um governo de caráter nacionalista ou de centro-esquerda. Nos anos 2000, e aí eu quero chegar na Lava Jato, a partir dessa tese, a Petrobras, depois de ter passado por uma grande inflexão na década de 90, tanto com reformas microeconômicas no campo jurídico, quanto com reformas macroeconômicas no setor de petróleo e gás, né, a quebra do monopólio do petróleo, a abertura de ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, o apequenamento da empresa, né, que passou a participar com menos intensidade de leilões de várias áreas estratégicas, oferecendo menor conteúdo local, ela passa por uma inflexão no governo Lula, tanto é que a primeira participação de campanha eleitoral, a primeira participação de vídeo na campanha eleitoral do PT em 2002 é o Lula em Angra, fazendo uma campanha denunciando o presidente da Petrobras anterior, que tinha perdido uma licitação para a construção de uma plataforma para uma empresa de Singapura por uma diferença de 5% no preço. Então, ele sela, na primeira atividade de campanha, um compromisso com a retomada da indústria nacional, principalmente ali, né, da indústria naval,
apontando um pouco a mudança de caráter que a Petrobras teria como indutora do desenvolvimento industrial brasileiro. O leilão da P51 e a P52, inclusive, são paralisados com a vitória do Lula, e a Petrobras muda, ela tem, né, do seu comportamento pendular, que ela historicamente ela teve, inclusive por ser uma empresa de capital aberto, ela tem o seu pêndulo voltado mais para uma face estatal, e ela vai sim se comportar como um instrumento do desenvolvimento industrial brasileiro, tanto pelo aumento substancial do investimento que a Petrobras fez nesse período, quanto pelo fato de que esse investimento quase não vazou para o exterior, porque ele estava amparado no fortalecimento de uma política de conteúdo local e do fortalecimento da oferta da política de conteúdo local, selado em várias políticas industriais com participação ou com existência específica de programas para o setor de energia, de petróleo e gás, existência de investimentos substanciais do BNDES, que fez com que uma parte da indústria metalmecânica, principalmente naval, soerguesse nesse período e pudesse ofertar para a Petrobras uma série de bens e também serviços que anteriormente ela comprava de fora. Nisso chega um pouco alguns dados que eu quero mostrar para vocês, para ir finalizando, que é um pouco o que eu coletei na minha tese, que é para mostrar um pouco o resultado, ainda que de uma política que, se a gente for pensar no médio prazo, é muito recente, né? Não se soergue um setor industrial ou um setor vinculado à cadeia de petróleo e gás em 10 anos. Se a gente for pensar 2003 a 2013, né, o período em que o Lula chega à presidência e começam mudanças nesse setor, a 2013, que é o último ano antes da Lava Jato, é um período muito curto para o exercício, efetivação, avaliação e aprimoramento de uma política industrial, para um setor que passou muitos anos amargando tanto da política macroeconômica neoliberal, que o binômio câmbio e juros profundamente deletério para a indústria brasileira, quanto a profunda aversão ao investimento e ao comportamento da Petrobras como uma grande empresa, inclusive uma grande empresa atuando na fronteira não só dos hidrocarbonetos, mas também na fronteira da transição energética, e esse projeto foi rapidamente abortado. O que eu fiz, e aí eu já vou tentar explicar o que foi efetivamente a Lava Jato, era tentar compilar dados de empresas, e aí eu consegui acessar o cadastro da Petrobras. Então, isso não é uma aproximação, o que a gente chama de proxies na economia, são dados objetivos. Eu peguei determinados setores, tanto setores industriais ligados às quinais, que são as quinais do setor de petróleo e gás, quanto serviços de engenharia e geologia, e eu separei essas quinais exatamente por empresas que forneciam e que não forneciam para a Petrobras. Então, eu peguei uma empresa que produz, por exemplo, árvore de Natal molhada. E aí eu pego a empresa que produz árvore de Natal molhada, que fornece para a Petrobras e que não fornece para a Petrobras. E aí eu rodei um conjunto de dados para tentar identificar o que é o conteúdo local, ou seja, o impacto do conteúdo local, tentando identificar que o que tem de distinto nas empresas que produzem para a Petrobras e que não produzem, provavelmente seja o poder de compra mobilizado por uma grande empresa que não só tem o conteúdo local, mas que aumentou substancialmente o seu nível de investimento. Grandes construtoras brasileiras, principalmente amparada num projeto de campeões nacionais, que o BNDES também encampou nesse período, estavam, como a Odebrecht no ano de 2014, ganhando licitações para a construção de aeroporto, né, a reforma de um aeroporto em Washington, e ganhou de empresas norte-americanas. Além disso, essas grandes construtoras brasileiras estavam, e aí aqui é uma reflexão com base aqui nos meus estudos de economia política, né? Nós podemos dialogar sobre isso. Mas o fato dessas empresas cresceram a partir, ou que se fortaleceram a partir das externalidades do setor de petróleo e gás,
do apoio decisivo do BNDES e do apoio decisivo da política industrial, como foram as grandes empresas de construção pesada, a Odebrecht, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão, essas empresas, por exemplo, foram as principais empresas responsáveis por obras como o Porto de Muriel, em Cuba, como o metrô de Caracas, como obras na Bolívia. Veja, isso que em parte substancial é financiamento de empresa, mas que parte sim é financiamento de países, e que não tem nenhum problema, porque os Estados Unidos se fortaleceu fazendo isso. Aliás, a Inglaterra fez isso com o Brasil no século XIX. A Inglaterra financiava o Brasil para o Brasil adquirir estradas de ferro das empresas inglesas. Essa é a estratégia comercial que as lojas Marisas fazem com a gente. Quando a gente entra nas lojas Marisa, elas nos oferecem um cartão. Elas não estão nos financiando, elas estão nos dando dinheiro. Elas estão nos dando dinheiro para a gente comprar a roupa da loja Marisa. O que o BNDES faz é emprestar dinheiro para o governo cubano comprar serviços e produtos do Brasil, que vai ganhar tanto do ponto de vista do fortalecimento das suas empresas e da sua balança de serviços, que o Brasil é historicamente deficitário, quanto vai ganhar com pagamento de juros, ainda que pequenos, do pagamento desses empréstimos. Mas veja, o que isso significa do ponto de vista geopolítico é o Brasil apontar ou consolidar um papel na América Latina, que é o papel de garantir, através do seu grande mercado interno, através do que lhe restou de estrutura produtiva industrial e através do que ele tem de capacidade monetária, garantir o fortalecimento ou ajuda a países ou embargados ou semi-embargados pelo imperialismo estadunidense. Isso não é pouca coisa, e na minha avaliação não é teoria da conspiração, mas a Lava Jato se insurge, na minha avaliação, sobre um setor que não por outro motivo era o carro-chefe da economia brasileira, sobre uma grande empresa, que é a maior empresa brasileira, estatal, e que lida com o principal ativo cobiçado na geopolítica internacional, né, motivo de golpes de Estado, de perda e, inclusive, concretização de guerra, e que fortaleceu um conjunto de empresas que estava ganhando terreno, tanto nos Estados Unidos, quanto fortalecendo uma série de obras de infraestrutura em países que não teriam acesso a crédito via os mecanismos tradicionais da oferta monetária dos bancos, né, organizados ou sujeitados aos ditames do FMI, do Banco Mundial, que estão sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Então, a Lava Jato, na minha avaliação, ela tem um conteúdo de enfrentamento ou de perda ou de cerceamento das margens de manobra e da soberania nacional, tanto brasileira, porque destrói o setor industrial brasileiro, destrói o pouco que existia de capacidade de desenvolvimento de um setor de indústria de base, mas também de serviços especializados, do que países periféricos historicamente foram deficitários, mas destrói a soberania de outros países, ou a tentativa de afirmação de outros países latino-americanos que, ao não terem infraestrutura, ao não terem metrô, ao não terem porto, também são cerceados na sua capacidade de exercício soberano frente aos interesses ou à força política do imperialismo estadunidense. A Lava Jato utiliza, ou se utiliza, de algo que hoje é bastante documentado. Eu acho que o Rafael Barcelos Tristão, que está aqui, está fazendo uma tese muito boa na Faculdade de Direito da USP, que tem estudado também na criminologia essa relação com a corrupção e a destruição das empresas e do complexo econômico no Brasil. Se utiliza, né, de uma série de teorias que apontam a corrupção como essa forma nova em que guerras de caráter comercial ou outros tipos de guerra de desestabilização de governos não alinhados se lançam, né, trocando os rifles ou as guerras de caráter tradicional através desses mecanismos, ou esses expedientes do FCPA e outras formas, lawfare, outras formas de interferência na soberania através da judicialização de vários elementos que são políticos, e hoje é bastante sabido, principalmente depois da Vaza Jato, não só o caráter político dessas operações, que eu acho que já era bastante óbvio, mas sim a interferência
de organismos do Estado, Departamento de Estado americano, do FBI, do treinamento que agentes como Sérgio Moro e vários outros operadores desse grande esquema se submeteram no próprio Estados Unidos, e hoje vários documentos do Departamento de Estado apontam a guerra à corrupção. A Argentina passa por isso, outros países passam por isso, a guerra à corrupção como forma de desestabilização de governos nacionalistas ou de centro-esquerda. O que eu quero trazer, que eu quis trazer com essa digressão é que não é um elemento necessariamente novo. Em outros momentos, né, a elite brasileira não tem um genuíno apreço pela democracia, muito menos pela lisura do processo democrático, a lisura das instituições, mas a pauta da corrupção é fortemente moldada ou mobilizada quando são os interesses econômicos ou quando são os interesses de desgaste de governos de centro-esquerda que estão colocados à prova. A corrupção entra como um desses elementos de forma a nublar um pouco qual é o objetivo principal. A corrupção entra como esse véu que encobre disputas políticas de fundo e ele se coloca de forma moralizante, como se fosse uma moralização da política e das instituições. Então, eu vou apresentar aqui, e aí depois eu vou terminando para garantir que a gente possa conversar. Vocês me avisem se estiver passando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Oi, Juliane, estamos sim, pode dar Sim, prosseguimento. correto, vendo. Esses aqui são dados da minha tese, que eu falei para vocês. Isso aqui é a média, né? É a média da variação. Então, é a média de quanto cresceu o emprego nas empresas fornecedoras e não fornecedoras da Petrobras. Então, vocês notem que o comportamento é parecido. O emprego cresce para todas as empresas, até 2008, tem uma queda ali da crise. A partir de 2009, 2010, passa a crescer um pouquinho, e a partir de 2010, 11, 12, a taxa de crescimento, né, não quer dizer que passe a ter menos emprego, mas a taxa de crescimento passa a ser menor. A diferença é que a taxa de crescimento das empresas fornecedoras, que é em vermelho, é muito maior que a em azul. Então, se o comportamento das duas curvas é parecido em termos do seu comportamento, mas a distância é muito maior, quer dizer, a taxa chegou a variar ano a ano em 0,4% para as empresas fornecedoras, é que tem algo aqui que explica. E esse algo aqui que explica é que cresceu muito mais o emprego nas empresas fornecedoras, principalmente a taxa, né, se acelera nos primeiros anos, sobretudo os primeiros anos em que a política de conteúdo local passa a ser não mais um fator qualquer para ganhar um leilão numa área de exploração de petróleo, mas passa a ser um critério decisivo e não mais um critério menor na pontuação, como era no governo Fernando Henrique. Então, o conteúdo local, somado ao aumento do investimento, teve um papel muito importante na geração de emprego nesse período, isso fortaleceu muito o mercado de trabalho. E esse aqui, acho que é um dado que vocês já devem ter visto, mas eu acho ele bastante expressivo, é o aumento, né? Passou ali de mais ou menos 8 mil empregados, e são empregos diretos, né? Depois a gente pode fazer uma estimativa, a partir de matriz insumo-produto, do que quantos empregos indiretos estão associados a um emprego direto na indústria naval, mas isso é muito, muito significativo da política de conteúdo local e do aumento do investimento da Petrobras, o quanto isso vaza de externalidade, ou quanto isso aumenta a demanda por empregados no setor naval brasileiro, demonstrando o quanto a Petrobras tem capacidade de gerar demanda para setores que, nesse caso da indústria naval, são intensivos tanto em trabalho quanto em capital. E eu acho esse dado aqui importante, eu acho que ele está meio difícil de ser lido, mas eu vou resumir para vocês. A partir de 2007, a Petrobras passou a comprar mais produtos de empresas não multinacionais. Então, as principais fornecedoras da Petrobras passaram a não ser multinacionais. E isso também explica
porque essa perda, talvez, de mercado também no Brasil, em função de uma política que fortalecia e favorecia a indústria nacional brasileira, também pode estar na raiz, ou pode ter sido um elemento que consolidou a existência da Operação Lava Jato. E esse outro dado também ajuda, eu acho, nessa avaliação mais geral, que é o seguinte: quando a política de conteúdo local foi criada no Brasil, existe uma crítica de que ela seria associada a um certo protecionismo existente lá no período de substituição de importações, que seria maléfico, porque seria uma forma de o Estado subsidiar empresas que não são eficientes. Pode até fazer um certo sentido, quer dizer, no início da implementação de um processo de obrigatoriedade de que uma operadora de petróleo compre um certo percentual de compras da indústria nacional, você pode privilegiar, em alguma medida, uma compra mais cara, ou uma compra com conteúdo, com uma qualidade um pouco abaixo da qualidade existente no mercado internacional. Embora, é bom lembrar que a política de conteúdo local, ela tinha vários escapes no Brasil. Por exemplo, se o tempo de entrega de uma indústria brasileira fosse excessivamente maior que de uma entrega de uma indústria multinacional, você poderia alegar isso num pedido para que a empresa fosse desobrigada a comprar da indústria brasileira. Ou se o preço fosse excessivamente maior, ou seja, não era uma obrigatoriedade burra, né, sem mecanismos, válvulas de escape. Acontece que, mesmo assim, e tal como fez a Inglaterra ou fez a Noruega, ainda assim, durante um certo período, vale a pena que as compras sejam um pouco mais caras, ou que talvez exista um pouco de atraso, porque no médio e longo prazo, essas empresas vão melhorando a sua capacidade de escala, de economia de escopo, de aprendizado tecnológico, e vão melhorando a sua capacidade, a sua eficiência, e vão se tornando, inclusive, exportadoras, que é o que eu mostro nessa linha laranja. O total de empresas fornecedoras que eram exportadoras, ou seja, que eram fornecedoras da Petrobras e que eram exportadoras, superou, no ano de 2010, o total de empresas que não eram fornecedoras da Petrobras e que eram exportadoras. Olhem como isso é sintomático. O Brasil estava conseguindo, alguém está pintando, o Brasil estava conseguindo, inclusive, potencializar a sua exportação. Não era só abastecer o mercado doméstico, era exportar. Isso aqui não é exportar banana, isso aqui é exportar conteúdo com elevado densidade tecnológica. Posicionar o Brasil de forma qualitativamente superior no mercado internacional. E aqui é um pouco chegando na Lava Jato para identificar o que foi a desgraça. Aqui é a média de trabalhadores das empresas fornecedoras da Petrobras. E aqui é só fornecedor direto e trabalhador diretamente vinculado a empregos da indústria e dos serviços. Então, parece um número baixo, mas é porque não conta, por exemplo, administrativo e outros trabalhadores que são trabalhadores vinculados a empresas que fornecem para a Petrobras, mas que não estão numa ocupação efetivamente industrial ou de serviço. Existiam aqui quase 700 mil trabalhadores. Entre 2007 e 2013, esse número chegou a quase 1 milhão de empregados diretos, sem contar os demais, mas só vinculados à produção. A variação, obviamente, foi maior no primeiro ano no primeiro período do que no segundo período, porque parte de uma base de comparação muito baixa, então a variação é bem maior aqui. E uma média de crescimento de 7% ao ano entre 2003 e 2016, e depois de 5% ao ano entre 2007 e 2013. Agora, olha o que aconteceu entre 2014 e 2016. Houve uma perda de 31% no acumulado entre 2014 e 2016 de empregados, né, de trabalhadores diretos nas empresas fornecedoras da Petrobras. Aí alguém pode dizer, mas foi a crise. Não, porque a crise fez o Brasil, na média, perder 7% de emprego no agregado. E a média foi que os empregados das empresas fornecedoras da Petrobras tiveram um recuo de 12% ao ano
enquanto a média do Brasil foi de menos 2%. Então, não foi a crise, foi algo que se chama Operação Lava Jato, e a forma bastante tosca como não se operou a separação básica entre pessoa jurídica e pessoa física na avaliação e punição dos CPFs, né, dos responsáveis, e não a distribuição das empresas. Para vocês terem uma ideia aqui, em quantidade absoluta de empregados, a Petrobras perdeu em torno de 20 mil empregados próprios, porque também operou um cavalo de pau aqui na sua mudança de filosofia política, porque identificou muito erroneamente que corrupção estava ligada a mais Estado e a mais investimento. Então, quando se descobre ali os esquemas de corrupção em 2014, a Petrobras faz uma mudança no seu plano de negócios e corta 25% do investimento, e com isso também incentiva um programa de demissão voluntária. E terceirizados, a Petrobras demite simplesmente 240 mil empregados. Então, são mais 240 mil empregados não contados lá, porque aqui não são de empresas fornecedoras, mas exatamente da empresa Petrobras. E aqui, das empresas, das 29, né, eram 27, depois foram 29 das empreiteiras efetivamente investigadas na Lava Jato, elas tinham sozinha um pouco mais de 1 milhão de trabalhadores em 2013, e passou a menos de 500 mil de trabalhadores em dezembro de 2016. Portanto, um grande ataque aqui a um pilar importante, que é a defesa e a continuidade aqui dos vínculos trabalhistas. E aí, que para ir finalizando, o emprego está muito ligado ao volume de investimento, então a Petrobras aumenta um pouco o seu investimento, que é a barra azul, e o emprego é muito sensível, então ele aumenta muito rapidamente, assim como ela reduz um pouco o investimento a partir de 2013, e o emprego cai também muito drasticamente. Então, o emprego tem uma correlação muito mais elástica com o investimento do que outras variáveis. E talvez um dado que interesse para vocês, que são os engenheiros. Enquanto no Brasil o desemprego entre os engenheiros vai começar a partir de pouquinho a partir de 2014, mas sobretudo a partir de 2015, nas empresas fornecedoras da Petrobras o desemprego vai começar a partir de 2013 e muito acentuadamente a partir do ano de 2014, demonstrando aí um problema de absorção, de inteligência de um conjunto de profissionais especializados que estão aí basicamente dirigindo o Uber no Brasil. E aqui, para finalizar, o último slide é um pouco o que a gente chama de PIB potencial, né? Os setores que mais perderam em relação ao PIB potencial é justamente um pouco importações, porque também está ligado ao desmonte desse setor, que embora produzisse muito no Brasil, dependia nos elos da cadeia produtiva de elevadas importações, e a formação bruta de capital fixo, que é uma próxis do que a gente chama de investimento, que a Petrobras era grande responsável pelo investimento na economia brasileira, e a construção, em grande medida, também ligada à paralisação de obras. Então, o PIB brasileiro poderia ser muito maior se não fosse a paralisação desses setores, de forma muito irresponsável. E, na minha avaliação, para finalizar, a Lava Jato, ela não é sobre corrupção, e ela não foi uma operação que estava vocacionada para criminalizar o PT, e aí teve como dano colateral um impacto na economia brasileira. Porque a leniência, os acordos de leniência não saíram, porque teve problemas jurídicos. Na minha avaliação, o dano econômico esteve no cerne. O objetivo da Lava Jato era destruir a economia brasileira como uma forma, aí sim, de desgastar politicamente o próprio governo PT, porque a perda de 3,5%, de uma queda de quase 8% do PIB, sabendo da importância da economia nas eleições ou na estabilização de governos, tem um caráter muito importante para explicar a própria criminalização da esquerda, o desgaste do PT e a forma como a corrupção foi selada nessa ideia de mais Estado, e depois toda uma abertura que se deu ao fiscalismo e a uma nova fração
da burguesia brasileira que vai ascender ao poder e vai justificar vários elementos, inclusive teto de gastos e outros mais. Então, a Lava Jato tinha esse objetivo que está muito ligado à perda da hegemonia, à perda da soberania, e para perder soberania ou para abrir mercado. Tanto é que, em 2019, Bolsonaro já assina um memorando abrindo o mercado de infraestrutura no Brasil. Para perder a hegemonia, precisa também o desgaste, ou precisa se desfazer de governos que tenham ainda um legado de caráter centro-esquerda ou ainda um intento de caráter nacionalista nas suas bases sociais. É isso, eu falei que eu ia falar menos, mas acho que eu falei demais, vocês me desculpem. Muito bom, parabéns pela apresentação. Nós temos 2 perguntas aqui. A primeira é do professor Richard, da UFRJ. Ele pergunta de uma visão ampla, se teria sido melhor conviver com a corrupção que existiu. E o Bruno menciona aqui outros casos, que é o caso da Siemens, da Alstom e da Volkswagen, que são casos bem emblemáticos, não é, Juliane? Que se tratou de punir pessoas, não empresas. E eu também gostaria de fazer uma pergunta, agora saindo um pouquinho da Lava Jato, você está aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer que o governador do Rio de Janeiro te dá a seguinte missão: nós temos um diagnóstico de doença holandesa no estado do Rio de Janeiro. Como reverter? E o Lucas tem mais uma pergunta aqui com relação a fazer uma contra-argumentação da corrupção das lojas americanas, tendo o viés de capital privado. Por hora, Vamos acho lá, que já está vamos bom por de partes. perguntas. Vamos lá. Tem um historiador do pensamento econômico que chama Fernand Braudel, e ele dizia assim que o capitalismo é a antessala, é uma antessala escura, onde se reúnem os donos do poder com os donos do dinheiro. Então ele dizia assim, olha, no capitalismo a corrupção é algo intrínseco, assim, o capitalismo é aquela antessala escura onde se encontram esses 2 caras com essas 2 maletas trocando as suas relações promíscuas. Mas a gente pode não ser tão pessimista, talvez, assim. E estamos pensando aqui, né? Nós não somos operadores do capitalismo, então acho que a gente pode se dar ao direito de pensar também em soluções menos do ponto de vista derrotista. Primeiro, eu acho que é importante identificar o que foi o agregado da corrupção. E aí eu acho que, assim, é muito importante não ser tolerante com a corrupção. Eu gosto muito do Guilherme Estrela, eu acho que ele, por exemplo, é uma das pessoas que, quando eu vejo falar sobre isso, fala da melhor forma possível, porque eu acho que, às vezes, muitos dos dirigentes da Petrobras e petroleiros, eles não falam muito, assim, sentem um certo incômodo e, por isso, não falam do tema. E aí, ao não falar do tema, pode parecer, porque ele é espinhoso, porque geralmente ele se volta contra a gente, pode parecer que a gente não tem capacidade de enfrentamento dele, ou pode corroborar uma ideia de que nós somos culpados, e aí quando a gente é culpado, a gente não quer falar sobre o tema, e aí a gente quer mudar de assunto. Eu acho assim que é um grave problema, e acho que cabe a nós, e aí não por um moralismo da política, mas um certo moralismo, um apreço pela coisa pública, né? A Petrobras, as empresas públicas do Estado foram criados com missões muito, muito específicas, e essas missões têm a ver com os interesses brasileiros, e eu acho que o zelo pela coisa pública é muito importante, ainda que a gente, né, saiba o que é historicamente o sistema político brasileiro, ou o que é a gestão da coisa pública no Brasil. Então, sem um moralismo, um pouco que desconsidera as condições objetivas de como isso funciona, mas eu acho que sem um pragmatismo é assim.
Mas é bom também lembrar que, embora eu acho que tem que ter um grande rechaço sobre isso, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, é um grande problema, desvio de dinheiro público, mesmo que não seja para apropriação indevida de uma pessoa, ainda que seja para financiar o caixa 2 de um sistema político que é assim, porque ele não tem formas de doação privada de campanha, ainda assim é abominável. De qualquer forma, a Lava Jato apurou algo em torno de 6 bilhões. Inclusive, o curioso da relação agora com as lojas americanas é que a mesma empresa de auditoria que auditava os balanços da Petrobras também auditou das lojas americanas, que é a Price. Né? Inclusive, eu me lembro que no início dos anos 2000 rondava uma ideia de que a Price ia ser fechada, todo mundo ia ser colocado na cadeia, e eu não sei, né, como é que talvez exista tanta corrupção que a Price existir e poder auditar ainda seja muito sintomático de que deve existir um lugar, tipo a Price, em que as empresas pagam para receber um laudo, porque não é possível que uma empresa de auditoria não seja capaz de auditar coisas. Mas a estimativa é que de 2012 a 2014 existia ali numa conta bastante de padaria, assim, algo como a existência de 1% de superfaturamento em cada uma das obras, se não me engano, da diretoria de operações. Isso daria 6 bilhões. 6 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas a Petrobras teve um lucro operacional da operação de 74 bilhões no mesmo ano. Então, ainda que seja muito dinheiro, ainda que seja muito deletério, não se pode utilizar o argumento de que 6 bilhões teria sido o grande problema que a Petrobras enfrentou. Porque a gente está falando também de um período que a Petrobras enfrentou o que a gente chama de uma tempestade perfeita. Porque a partir de 2014, a Petrobras passou a operar no mercado de capitais com as suas ações em baixa. Agora, a baixa que a Petrobras teve nas suas ações estava muito vinculada, por exemplo, ao preço do petróleo, porque a Petrobras, como uma empresa de petróleo, tem o seu valor de mercado cotado na sua principal mercadoria, que se tem caso, né, o seu preço futuro caia na transação do barril no mercado internacional, tem uma perda do seu valor de mercado. É reserva aprovada, é patrimônio, mas também, sobretudo, o preço do barril. Então, se confundiu, em grande medida, a ideia de que a Petrobras estava tendo as suas ações operando em baixa por causa da corrupção. E a ideia de que as ações operando em baixa teria gerado um rombo na empresa e que esse rombo seria 6 bilhões, como se a baixa contábil dos 6 bilhões fosse, na verdade, a perda de 6 bilhões do caixa, o que teria deixado ela sem 6 bilhões, ou 6 bilhões faltando. Depois a Petrobras vai, em função da queda do preço do petróleo, fazer um impairment gigantesco, porque também estava tentando se blindar e se proteger desse escândalo de corrupção, e vai, né, de forma contábil, subavaliar o preço dos seus ativos e declarar prejuízo líquido, contábil e não operacional no ano de 2015 e no ano de 2016. Então, aconteceu o que a mídia e a direita queriam no Brasil, que era associar a corrupção, que foi sim um problema, à ideia de que a Petrobras estava quebrada. E estava quebrada por má gestão, estava quebrada porque ela não era eficiente, estava quebrada porque fez investimentos muito vultosos, estava quebrada porque tinha uma dívida muito elevada, embora tivesse sim uma dívida muito elevada de uma empresa que tem uma das maiores reservas provadas de petróleo, ou seja, que tem capacidade de pagamento, que está cotada nas reservas, não é uma dívida gigantesca, na verdade é um investimento gigantesco. Bom, então eu acho que a gente tinha que fazer o quê? Punir os corruptos, respondendo. Como combater a corrupção sem quebrar o Brasil? Talvez essa seja a grande questão, que mereceria um grande debate, uma grande publicação, fazendo que, na verdade, o sistema de justiça um pouco aponta caminhos, né? Condenando as pessoas físicas responsáveis. O Estado brasileiro poderia, inclusive, através do BNDES, colocado um interventor nessas grandes empreiteiras, comprado, né, uma parte dessas empresas e operado até que elas restabelecessem a normalidade e elegessem um novo CEO, um novo presidente.
essas empresas, portanto, teriam que ser sido preservadas no seu CNPJ, preservados os seus empregos, preservadas a sua operação e punidos os seus corruptores, que foram empresas privadas. Olha só, a gente está tão acostumado a associar corrupção à empresa pública que a gente não entende que a Petrobras, em grande medida, foi lesada na Operação Lava Jato. O corruptor foram empresas privadas, mas quem foi o prejudicado do ponto de vista da operação foi a Petrobras, que demitiu gente, que reduziu o seu plano de negócio, que reduziu o seu volume de investimento. Então, tem como, né? Inclusive, a experiência do capitalismo que convive com corrupção, que é um pouco o caso da Siemens, que é um pouco o caso da Chevron, é punir, né? É um pouco o caso da Volkswagen, é punir os corruptores, preservando as empresas, e o Estado teria, através, sobretudo, do BNDES, e da instituição de um interventor público, como atuar nessas empresas. Para finalizar, Richard, tem uma publicação já existente, que foi feita pelo Valfrido Vardi, pelo Gilberto Bercovitch e por uma outra pessoa que eu não sei, talvez o Rafael saiba, que chama Plano de Salvamento da Infraestrutura Nacional. Lá eles apontam o que o Estado brasileiro deveria ter feito nesse caso. É uma solução muito boa do ponto de vista técnico, que é o seguinte: essas empresas investigadas e condenadas na Lava Jato, elas teriam que pagar a Petrobras e teriam que pagar uma multa ao Estado por terem se beneficiado indevidamente de dinheiro público, e elas teriam que fazer isso não só pagando em dinheiro, mas pagando a Petrobras em ações. Só que essas empresas não têm ações, porque elas não são empresas de capital aberto, elas são empresas familiares. E aí é que está o pulo do gato. A Odebrecht, ela teria que abrir o seu capital, e ela teria que lançar ações. E a empresa, a família Odebrecht, teria que perder o controle acionário. Então, a regra é, você perde o controle acionário, então perde ali os 50%, vende ações, paga a Petrobras em ações, de quebra descarteliza esse mercado, que é muito oligopolizado no Brasil, da construção, cria várias empresas de construção, paga a Petrobras, paga o erário público e ainda ajuda a fomentar um mercado de várias empresas. Rafael colocou ali, José Francisco Siqueira Neto. Isso é o que eu posso dizer disso. Tinha outra pergunta, que era se já não convive. É isso, o capitalismo convive. Inclusive, tem uma publicação da Transparência Internacional. Tem um livro da Perseu Abramo, que chama Poder e Corrupção. Dinheiro e Corrupção, eu acho. É um livro que está disponível no Google para baixar inteiro. É muito bom. E aí lá tem uma pesquisa, inclusive, que é sobre percepção de corrupção. E é muito legal, porque os países que ganham em percepção, ou seja, os países que as pessoas percebem como menos corruptos, Islândia, Noruega, são justamente os países que têm mais Estado. Isso é muito legal, né? Porque é justamente o contrário do senso comum, que diz que quanto mais Estado, mais corrupção. E esses eventos são um pouco a prova de que os grandes escândalos de corrupção, em grande medida, estão vinculados aos corruptores. É que a gente não fala dos corruptores, a gente fala dos escândalos de corrupção. E os corruptores são empresas privadas. E mesmo assim, a gente segue adotando como critério e justificativa para várias privatizações a ideia de que precisamos reduzir cabide de emprego, porque isso é corrupção, indicar político para comando de empresa, porque isso é corrupção, e, na verdade, a corrupção está também nas empresas privadas, como também está no sistema público. Sobre as americanas. É isso. E sabe o que mais me incomoda das americanas? É que a americana não tinha prejuízo. A fraude fiscal que as americanas fez, né? Tirando do balanço ali o que era a conta pagamento de bancos para colocar na conta de fornecedores, não era para cobrir rombo. As americanas estavam atuando no 0 a 0. Ela estava assim, ela tinha 100 de receita, 100 de despesa. Ela chegou atuando no 0 a 0. Só que a gente está numa lógica tão financiarizada da economia, e olha só,
os CEOs das empresas, eles ganham em ações. Vocês sabiam disso? Os caras ganham em ações, assim como o CEO de banco. Isso é muito perverso, porque esses caras precisam valorizar suas ações. O CEO da Petrobras, o presidente da Petrobras, CEO da Petrobras, eles ganham também em ações, em participação em vendas. Isso é muito deletério, porque isso estimula que eles tenham retorno no curto prazo, porque isso valoriza as ações. Por que as ações estão valorizadas da Petrobras agora? Porque estão rendendo muito dividendo. Por que estão rendendo muito dividendo? Porque estão esquartejando a empresa, porque não estão investindo, porque a política de preços é uma canalice, porque a Petrobras não repõe nem a depreciação, a depreciação, a amortização dos ativos. Aí o CEO vai ganhar. Só que ele não está se importando que daqui a pouco vai chegar um que vai pegar tudo cagado. Então, as americanas estavam atuando no 0 a 0. Só que o CEO precisa inflar o valor das ações, porque ele ganha em ações. Então, é isso que eu não me conformo. Não foi para cobrir um rombo. Não foi assim, eu precisava cobrir um rombo. E aí foi virando uma bola de neve, porque ninguém tinha coragem de dizer que as empresas tinham um rombo. Ela não tinha um rombo. Só que se inflou para mostrar que ela rendia muito, porque se ela rende muito, o valor da ação cresce. Se o valor da ação cresce, remunera os seus diretores acima da remuneração normal, que se fosse uma empresa que rende normal, rende o valor normal de uma empresa normal. E isso é uma forma de corrupção, porque você está enganando as pessoas, né? E hoje são 40 mil trabalhadores que provavelmente vão sofrer as consequências dessa ação, que é fruto de uma lógica cada vez de um capitalismo mais financiarizado, e um capitalismo de CEOs e de gerentes que precisam a todo momento inflar quanto se ganha para valorizar cada vez mais os seus ativos, e ficam essas práticas, e no fim das contas não vai acontecer provavelmente nada, porque hoje também só se fala no prejuízo bancário, mas não se fala sobre essas fraudes, inclusive dessas empresas de auditoria. E aí, sobre a doença holandesa. Eu desconheço sobre o Rio viver um processo de doença holandesa. Então, cheguei no Rio agora, faz um mês, mas só para quem não está muito familiarizado, doença holandesa é um dos sintomas de uma coisa que se chama maldição dos recursos naturais. E aí, uma hora eu falei do Furtado, eu não expliquei muito bem. Mas o Furtado fez um estudo sobre a Venezuela nos anos 60, e aí é só um parênteses, uma coisa engraçada. Na campanha do Petróleo é Nosso, as pessoas saíam na rua e gritavam assim, não queremos ser a Venezuela. E é engraçado que hoje fala isso, mas é o contrário, né? Porque a Venezuela era o país com a legislação mais permissiva que tinha no setor de petróleo e gás. Ele sempre entregava tudo para as empresas estrangeiras. Mas a Venezuela sofria isso na década de 60. Porque a Venezuela era muito rica em recursos naturais e, ao mesmo tempo, era muito pobre. E aí o Celso Furtado foi olhar como que isso acontece. É um país que tem uma renda média, né, elevada, mas é um país que não se desenvolve. Aí ele chamou de subdesenvolvimento com abundância de divisas. Então, tem muita divisa, né, tem muita moeda estrangeira, tem muita renda, e o país continua sendo subdesenvolvido. Porque quando você tem muito recurso natural, você atrai muita moeda estrangeira para o seu país, em primeiro lugar, você tende a achar que o recurso natural nunca vai acabar, então por isso você não investe em educação, porque o setor de petróleo e gás, se você exporta óleo cru, você não precisa investir em educação, em tecnologia, porque é um setor que não demanda conhecimento técnico, a não ser que você vá refinar, que você vá investir em transição energética, que você vá criar uma indústria acessória, mas se você vai só prospectar, explorar e vender o óleo cru, não precisa. Então, quando você tem muito recurso natural, tem uma tendência a não investir em educação, tem vários sintomas. Mas, especificamente, a doença holandesa é que quando você tem muito recurso natural, você tende a vender esse recurso natural e atrair muita moeda estrangeira, certo? Você vende em dólar, atrai muito dólar. Quando você atrai muito dólar, pela relação entre oferta e procura, a taxa de câmbio tende a ficar apreciada, então o real tende a custar mais caro. Se o real está custando mais caro, se está paritário real-dólar, o que você faz com o seu dinheiro? Você compra da indústria nacional ou você importa? Você importa. E aí, se você importa, você desestimula a indústria doméstica. Você desestimula a indústria doméstica, você cada vez vive mais
incentivos a produzir só petróleo, porque acaba virando a única fonte de renda. Então, eu não sei se o Rio vive isso. Existem teses, né? O Bresser Pereira diz que o Brasil vive uma doença holandesa em função dos recursos naturais, mas eu não sei o Rio, então eu não poderia opinar. A Arábia Saudita vive, inclusive a Arábia Saudita e outros países têm câmbio fixo, justamente para tentar dirimir a doença holandesa, porque se o câmbio é flutuante, vai entrar tanta moeda estrangeira que, inclusive, a moeda saudita vai valer mais que o dólar. Então, uma forma de dirimir esses processos é você tentar equalizar esse movimento da moeda para que as suas exportações sigam sendo competitivas também e desestimular a importação para fortalecer a indústria doméstica. Não sei se teve mais perguntas aqui. Opa, vamos lá. O Rubinho, nosso chefe aqui, fala do caso da Bayer e da Zicon, que foram empresas que colaboraram com o nazismo e depois foram reabilitadas pelo Estado alemão. Francisco Costa, que eu saúdo aqui, nosso chefe do Departamento de Energia. Professor Richard falando por que não se pune os corruptos, a gente fica punindo empresas. Felipe Monteiro, professor, economicamente o Brasil tem condições para recuperar o que foi destruído pela Lava Jato, empregos, tal. Acho que já foi respondida com o trabalho do Bercovitch e o Valfrido, não é, Juliane? Ou tem mais alguma consideração? Eu acho que esse é o grande desafio, é porque assim a gente também precisa considerar que o Brasil ele está imerso numa dinâmica capitalista internacional, né? Eu digo isso porque às vezes me incomoda um pouco, vou tentar aqui ser menos sectária possível, mas me incomoda um pouco às vezes até umas críticas assim que tiveram para o Lula e já estão tendo para o Lula 3, como se fosse um ato meio da vontade, sabe? Ah, mas o Lula não industrializou. Ah, mas o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como assim? Parece que é uma decisão doméstica. Não sei se vocês já viram. Por exemplo, assim, muito gentilmente aqui, mas na campanha do Ciro, que eu gosto muito, tinha umas coisas assim meio o câmbio não está no câmbio de equilíbrio, então se a taxa de câmbio no Brasil for 3,31, não sei o quê, e a taxa de juros for não sei o quê, que formar uma poupança interna, o Brasil vai virar a China. Não, sabe? O problema não é só porque falta um projeto, não é só porque os preços macroeconômicos não estão no lugar, é isso também. Então, assim, tem que ter política industrial, acho que talvez muito melhor do que as que tinham. O BNDES tem que voltar a atuar, tem que ter várias coisas. Mas é importante pensar que grande parte da estrutura da divisão da manufatura internacional, principalmente com as cadeias globais de valor, que agora complexificaram muito mais, né? Não é mais o capitalismo que existia no período da substituição de importações, que inclusive os países eles replicavam filiais, né? Quando acontece ali o fim da Segunda Guerra Mundial, que acontece sob a hegemonia estadunidense, uma redefinição da divisão internacional do trabalho, não é mais países centrais exportando manufaturas, países periféricos exportando produtos primários, já não é mais isso. A periferia já estava exportando manufaturados. Mas os países centrais, eles exportavam a filial das empresas deles. Então, veio a Fiat para o Brasil, veio a Volkswagen para o Brasil, né? Vêm essas empresas para o Brasil. Isso é o que se chama de transnacionalização do capital. Elas vêm aqui com as suas filiais. Hoje também já não é mais assim, não é replicar aquela empresa aqui. Hoje, as partes, os componentes das empresas estão em vários lugares. Então, há vários elos da cadeia produtiva perdida. E talvez não seja mais a forma de agregar todos eles, mas é se posicionar nos elos mais competitivos dessa cadeia. E aí tem que
pensar e tem que acumular muito conhecimento e muita engenharia. E aqui, bem pensando alto, tem uma coisa que falta para a gente e que sobra na China, é planejamento e tempo de planejamento. A gente vive de 4 em 4 anos. Aí a gente faz uma política industrial. Vocês conhecem o Wallace Moreira? O rapaz que assumiu agora o segundo escalão do Ministério da Indústria? Secretário do MEDIC, sim. Secretário do MEDIC. Ele é um cara ótimo, ele é maravilhoso, ele é um cara comprometidíssimo com a indústria nacional, ele é um nacionalista, ele é maravilhoso. Fico pensando, ele vai chegar... Ele é o melhor nome, assim. Se alguém ali é bom, tem compromisso, tem capacidade técnica, ele vai chegar lá, vai fazer um projeto, vai começar a aplicar o projeto, vai começar a ganhar recurso, porque está tudo também meio amarrado, vai executar. Passou 3 anos, passou 4 anos. Sabe, com 4 anos? Aí daqui a pouco vem eleição, curto prazo, e aí, não sei, elege Bolsonaro, aí acabou a política. É muito... A gente teve a oportunidade de ter 10 anos de uma política para o setor de petróleo e gás, e ainda assim, se a gente for ver adensamento produtivo mesmo, foi muito difícil. Então, eu não sei se a gente recupera, mas eu não queria acabar com esse espírito triste, porque precisa atuar em várias pontas dessa cadeia, na qualificação do fornecedor, na qualificação do produtor, na retomada do investimento da Petrobras. Não sei. Mas vamos tentar. Vamos... Nós temos 4 minutos, talvez a gente possa alongar mais um pouquinho, né, Juliana, do clube? É possível sim, tá? É possível? Sim, Você topa, Juliane? Juliane, Eu você tenho, topa? tipo, mais 10 minutos só. 10 minutos? Tá, vamos ver o que a gente consegue aqui. Putz, pior que eu perdi onde a gente estava. Ah, sim, o Francisco Costa continua aqui. O financiamento via bancos públicos é realizado por várias nações. Financiar, na verdade, se trata de vender serviços de engenharia. Você agrega valor, serviços industriais, gera emprego na cadeia industrial, saldo agregado na balança comercial. Vamos lembrar que o Brasil sempre fez isso, né? Nos anos 70, estava no Iraque, né? O Guilherme Estrela sempre conta a história que a subsidiária da Petrobras, Braspetro, descobriu petróleo no Iraque. A Mendes Júnior atuava muito no Iraque, não foi algo muito atrelado aos governos dos anos 2000 populares. O Dumas aqui, belíssimo seu trabalho, Ju. Como acessá-lo? Eu vou ver se eu consigo anexar aqui no chat. Legal. Consigo, será? Senão eu te mando e tu manda. A gente pode Tá enviar habilitada. por e-mail. Tá habilitada, Ju. Mas como é que é? Your... Achei. Estou procurando aqui. Legal. Francisco Costa continua. A Lava Jato deixou legado de desemprego, precarização, quebra da cadeia industrial, punir os CPFs, donos de empresas envolvidos e não os CNPJs. O professor Richard continua aqui. Talvez a solução seja não permitir que políticos... Acabei perdendo aqui. Enfim, falando que políticos talvez não fossem nomeados para esses cargos estatais. Também foi mencionado aqui um documentário muito bom, que é o Na Rota do Dinheiro Sujo, que está na Netflix, que conta, se não me engano, sobre o caso Volkswagen. Juliane, Legal. como você analisa o papel da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil? Eu não analiso nada. Não conheço muito. Ah, legal, já está aqui o seu material, Juliane, maravilha. Isso.
O Bruno fala que a Embraer é uma empresa que está sempre na mira, né? A gente quase perdeu a Embraer numa doação para a Boeing. O pessoal aqui está agradecendo sua presença. Rubim fala que a polêmica do financiamento de empresas exportadoras brasileiras só existe como uma forma de sabotagem midiática do esforço de exportação. A Islândia, Bruno aqui falando, a Islândia teve casos de corrupção no mercado financeiro após tentativa de desregulamentação generalizada. A Islândia era um país que tinha muito problema com a FMI, né, Juliane? Acho que eles conseguiram superar. Acho que sim. Mas não conheço muito também. E é interessante que eles cresceram muito em energia renovável, geotérmica. E aí, Juliane, vamos talvez para as considerações finais? Que tal? Já que seu tempo aí tá no laço. Pode ser, mas eu não sei, não tenho muitas considerações. Só espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. A gente é sempre bom te ouvir, Juliane. E quer dizer que a sua recomendação, Wallace Moreira, para dar uma palestra aqui. Ah, sim. Agora não sei se ele vai ter tempo, né? Mas verdade. Ele é muito bom. Ele estava na Coreia, não é? Já voltou. Acho que voltou para assumir. Legal, maravilha. Acho que a gente pode encerrar, né? Te liberar, Juliane. Tá bem, se vocês não tiverem mais questões. Bruno aqui complementa. Trump foi pessoalmente entregar o polêmico F-35 à Arábia Saudita, mas isso não é protecionismo. Não, eles não são. Se desenvolveram no protecionismo, a economia mais fechada do século XIX. Inclusive, era proibido exportar petróleo nos Estados Unidos, né? Hoje é proibido vender a empresa para a China, é proibido várias coisas, né? Tem o caso das docas, que os chineses queriam cobrar e o Obama não deixou, se não me engano. Vamos lá, Rubim aqui. Petrobras sempre incentivou a produção de equipamentos para o petróleo do Brasil. Trabalhei 40 anos na Petrobras, na década havia política de substituição de importações. A Petrobras ensinava empresas como produzir equipamentos, continuou Rubim. É o nosso grande orgulho, né, Juliane? A Petrobras. Muito. Legal. Vamos te liberar, então, Juliana. Agora, Juliana, como é que a gente faz os trâmites aqui? Só proceder com o encerramento. Agradecer, é claro, a Juliane, né? Não podemos deixar. Agradecer a Juliane, desejar todo sucesso agora na UERJ, professora. E é isso. Que tenha sempre um canal aberto aqui com o clube. Foi muito boa a palestra, sempre bom te ouvir. E é isso. Que dias melhores cheguem ao Brasil. Obrigada, gente. Valeu e até uma próxima. Espero que tenha sido legal. E o doutor Rubim quer falar aí. Doutor Rubim quer falar, parece, né? Agradecer a presença de todos, e especialmente a palestra brilhante da Juliane. Nos colocamos à disposição, Juliane, como testemunha ocular da história, aos 70 anos, 40 anos de muita história para contar. O Guilherme Estrela tem 1000 vezes mais histórias para contar, você conhece bem ele. Então, nada melhor que você falar com pessoas que viveram isso, esse processo de substituição. 80, novato do Petrobras ainda, e a gente saía para visitar a empresa, ensinar elas como projetar, como calcular, como produzir equipamentos que nunca tinham sido produzidos no Brasil, porque a balança de pagamentos brasileira estava absolutamente negativa com a crise do petróleo lá atrás, quando estava 10, 12 dólares o barril. Imagina agora. E a gente finalmente chegou ao sonho o sonho de encontrar petróleo em grande quantidade, só para ver ele ser alvo de uma tentativa de espoliação, com sucesso parcial até agora. Vamos ver se consegue reverter isso, porque
pode procurar todos os casos de guerra, 90%, talvez 90% dos casos de guerra, a geopolítica mostra isso, 90% das guerras do século XX se deveram à energia. Inicialmente a transição, a Primeira Guerra, a transição do carvão para o petróleo e depois o petróleo direto. E um fato que é notório, ao final da Segunda Guerra, o presidente americano fez um tour, né? Selaram a paz, os aliados, na época a União Soviética era aliada, né? E fez parte dos esforços de guerra, e no final ele deu uma passadinha no porta-aviões lá, passou na Arábia Saudita e selou o acordo que criou o petrodólar, que aparentemente dura até hoje, está assim, sob grave ameaça para, digamos assim, benefício do mundo, né? É uma coisa que o petrodólar possibilitou toda uma série de coisas que aconteceram, essa concentração de riqueza em certos países e concentração de riqueza a nível individual também nos diversos países aí. Obrigado, Juliana. Juliane, obrigado, Juliane. Juliane e Juliano, eu tenho que agradecer as duas meninas aqui, né, importantíssimas aqui. Juliane, sucesso no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, mais uma cariúcha, como eu costumo dizer, de nós emigrados que vêm para cá e depois não volta mais. Valeu, Juliane. Um abraço. Agradecido também pela presença da Juliana, ok? Francisco Costa, da Divisão Técnica de Energia, a qual está aí ajudando também a colaborar, né? Ajudando com o Rubem Dial aí. Tá? Muito obrigado, foi bastante esclarecedor a sua apresentação, tá? E seja bem-vinda, e as portas estão abertas quando quiser vir aqui no Clube de Engenharia fazer as suas palestras. Agradecido. Tá bem, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos.